Amém, glória a Deus. Sabe que eu fico assim bem temeroso quando vou pregar a palavra de Deus. Porque sei que quando a gente tem essa oportunidade de falar da palavra de Deus, não apenas aqui, nesse momento, nesse lugar, mas quando você tem a oportunidade, a palavra que você vai pregar pode ser a última vez que a pessoa vai ouvir. Pode ser a última vez que a pessoa vai te ouvir. Você não sabe. Há alguns meses atrás, eu estava conversando com um jovem lá do Brasil, lá de Barueri, né, da Zona Oeste de São Paulo, eu e a Rô. E ele estava com a intenção de vir aqui para a América, a vida dele estava difícil. E a gente conversou bastante com ele, aconselhou. Uma semana depois eu recebi a notícia. Ele havia se suicidado, se enforcou em uma árvore. Você sabe que tem coisas que a gente tem que pensar muito na vida. E nós fazemos coisas de qualquer forma, né? A gente vai vivendo a vida de qualquer forma. O tema dessa palavra hoje é equilíbrio. 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 E eu quero que você feche seus olhos só mais uma vez. Eu quero fazer uma outra oração também, pedindo que o Senhor fale conosco. Amém, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos dê um coração pronto para ouvir a Tua palavra e que nós não sejamos roubados nessa manhã. Não sejamos roubados por nós mesmos, Senhor. Que muitas vezes nós só ouvimos o que nós queremos, da forma que nós queremos. Que possamos entender o que o Senhor quer para nós nesses dias, através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Equilíbrio. Obrigado, Rafa. Você pode abrir para mim? Rafa, você pode abrir para mim, por favor? Muito se fala hoje em dia, né, de como nós devemos ter uma vida equilibrada. Você tem que ser equilibrado na sua vida financeira, né? Você tem que não gastar mais do que você ganha, equilibrado na sua vida emocional, tem que ter uma estabilidade emocional, uma inteligência emocional, né? Manter um equilíbrio. Equilíbrio nutricional, né? Saber o que você come, como você come, quando, né? Aqui na América é uma coisa, né? Eu me lembro quando nós chegamos, a gente chega com uma fome do Brasil, não chega? A gente chega com uma fome, né? E você olha assim, e aí eu lembro, eu tenho alguns episódios, eu lembro de eu ter ido a primeira vez nesse Popeyes. Né? Eu vi aquelas fotos tão lindas do frango frito e tal, e comprei lá uma caixa de frango frito. Eu lembro daquele frango até hoje. Nunca mais eu quero pisar, nem passo perto do Popeyes. A gente tem que buscar equilíbrio profissional, né? Você tem que saber lidar com a sua profissão e a sua vida na sua casa, né? Você tem que saber ter esses equilíbrios. Mas tem um ponto da nossa vida que nós não devemos ter equilíbrio. Sabe qual que é? A nossa fé. Nós não podemos reequilibrar a nossa fé. Nós não podemos, ficar, como o pastor Edson fala, não podemos ficar em cima do muro, né? A gente não pode ficar em cima do muro em relação à nossa fé. E eu te provo isso. Jesus, vou falar sobre Jesus. Jesus, eu tenho 3 possibilidades para crer em Jesus. 3 possibilidades para traçar a figura da pessoa de Jesus. Ou Jesus foi um grande mentiroso, porque você sabe, as pessoas podem mentir. Jesus, ou ele foi um mentiroso que mentiu sobre quem ele era. Ele não era o que ele disse que é, quem ele era. Então ele passou a vida toda mentindo. Jesus pode ter sido então um grande mentiroso. Ok, mas se ele não é um mentiroso, ele pode ser também um louco, porque os loucos falam uma mentira como se fosse verdade. Então, o louco, ele cria o seu mundo e o louco fala a respeito do mundo que ele criou. Para ele não é uma mentira. Ou
Ou eu entendo que Jesus foi um grande mentiroso, ou eu creio que Jesus foi um grande louco, ou eu tenho que aceitar o fato que Jesus é aquilo que ele disse que é. Que Jesus é o Filho de Deus. Se nós acreditamos que Jesus é o Filho de Deus, se Ele é o Filho de Deus, então como nós cremos, que a nossa fé nos leva a crer nisso, porque não tenho como ficar num equilíbrio. Ele foi um grande homem. Jesus foi um grande mestre. Porque a gente só fica nesse patamar. Só crê que Jesus foi um grande mestre. Teve palavras boas, um pacificador. Né? Ou eu creio, ou eu não creio. A Bíblia é assim. Ou você crê no que está escrito na Bíblia, ou você não crê. Se você duvida, você não crê. Se você duvida de algumas coisas, você já não crê. Né? Essa é o grande problema nosso hoje, do mundo pós-moderno, eu vou falar um termo, um adjetivo que foi criado. O adjetivo chamado o politicamente correto. Você já ouviu esse termo, politicamente correto? Nós temos que ser politicamente correto. O que é esse termo politicamente correto? Isso foi mundialmente conhecido na década de 90. Politicamente correto é você tirar do seu discurso, da sua fala, do jeito que você se expressa, você tirar palavras que possam humilhar, excluir, rebaixar um grupo de pessoas ou uma pessoa por conta de credo, por conta de opção sexual, por conta de raça. Então, o politicamente correto é um jeito de você lidar com a vida sem incomodar o próximo. Né? Então, eu não posso, no meu discurso, na minha fala, eu não posso falar nada que ofenda um grupo de pessoas. Eu creio, a maioria aqui, né, que é na minha faixa de idade, você deve ter crescido numa escola onde que não tinha essa questão de politicamente correto, né? Todo mundo colocava apelido no outro, né? Cada um fazia o que... Nós estamos aqui, nós sobrevivemos. Foi bom o politicamente correto? Foi bom. Foi bom colocar ordem nas coisas. Só que tem um pequeno problema. Esse politicamente correto entrou para a nossa vida. E entrou também na questão da nossa fé. Porque nós agora temos que nos colocar dentro de um molde. A igreja se colocou dentro de um molde, de uma caixinha. E a voz profética da igreja está sendo calada. Você já leu o Antigo Testamento e você vê que o profeta do Antigo Testamento, ele era tomado pelo propósito, ele era tomado pelo chamado de Deus e ele falava. Ele chegava numa autoridade e ele tinha a unção de Deus para pôr os dedos e acusar, e a colocar em juízo um rei, uma autoridade, cheio da graça, da glória e da presença de Deus. Ele não era politicamente correto, porque ele denunciava os erros, ele expunha os erros. Essa era a voz profética. Quando você olha o Novo Testamento, você vê a figura de João Batista. Eu pergunto para você, João Batista era politicamente correto? João Batista estava pregando a mensagem do reino, as pessoas vinham, arrependidas ali, querendo saber, e ele olhava para as pessoas e batia mais forte ainda. Raça de víboras, quem vos ensinou? Quem que chamou vocês aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Era uma palavra dura, mas as pessoas estavam indo. Por quê? Havia um propósito. Ele era politicamente incorreto, mas ele estava cheio da graça de Deus. Hoje nós somos politicamente corretos, mas não tem tanta graça de Deus sobre a voz da igreja. Isso é muito triste, porque nós amaciamos muito as coisas. Eu quero hoje dar só uma perspectiva para você ter uma vida que saia, sabe, dos moldes que foram criados para nós. Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 10,
versículo 46. Marcos capítulo 10, versículo 46. Você abre a sua aí, eu vou abrir a minha aqui. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Vocês acharam aí? Amém, porque eu não achei aqui ainda, mas vamos chegar. Ah, achei. Marcos capítulo 10. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vai, Jesus disse. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a sua visão e seguiu Jesus pelo caminho. Note o cenário, note o cenário. Jesus andando pelas ruas e lá está um cego à beira do caminho. O cego está sentado no lugar que talvez ele sentasse ano após ano. Dia após dia, mês após mês, lá estava o cego. Você já reparou que quando você passa muito por um caminho, se você vai para o trabalho e sempre é o mesmo caminho, você tem uma paisagem do lado, pode ser a paisagem mais linda que for. Você começa a admirar, mas se você passa um mês, se você passa um ano no mesmo caminho, você já não admira tanto, porque aquilo que era novo já se tornou comum. O que era novidade se tornou uma rotina para você. Então, você que vai para Manhattan, né, todo dia, no começo que você admirava tanto, hoje você vai para Manhattan, né? Mas a primeira vez, o que torna a rotina entrou na paisagem do seu dia a dia. Então eu quero mostrar para vocês que este cego estava na paisagem. Esse cego fazia parte do cenário. Todo dia as pessoas passavam e o cego estava lá, pedindo, chorando, pedindo dinheirinho. Ok, ficou na paisagem, está lá na paisagem. Até o dia que Jesus passa ali e muda a paisagem. O que eu quero dizer com isso, queridos? Sabe, pessoas difíceis nós colocamos na paisagem. Se você tem um problema com seu filho ou com a sua filha e você não consegue resolver esse problema, o que você faz? Não dá para deletar o filho. O que a gente faz? A gente coloca na paisagem, no cenário. Você convive. Você tem um pai problemático, uma mãe problemática. Dá para deletar um pai, uma mãe? Não dá. O que a gente faz? Coloca na paisagem, fica aqui do canto. Se você tem um marido problemático, eu estou só vendo a cara das esposas. Ou se você tem uma esposa problemática, uma mulher difícil, coloca na paisagem, coloca no cenário, na rotina, fica ali, né? Você tem uma sogra, dá para deletar uma sogra? A minha foi promovida já está com o Senhor, já está na glória. Eu não posso falar mal da minha sogra foi, né, a minha segunda mãe. Mas tem coisa que você não consegue deletar, não tem como apertar o botão de deletar. O que você faz? Você coloca na paisagem. Porque é politicamente correto isso, ok? Eu faço de conta que eu gosto de você, e você faz de conta que aceita esse meu amor, que você sabe que não é amor, e a gente vive muito bem, porque somos politicamente corretos, porque nós mantemos um equilíbrio. Eu não vou tocar na sua ferida, e você não toca na minha, e vamos convivendo assim, como igreja, como comunidade. Nós não queremos cura,
Nós queremos apenas tapar as nossas feridas. Não toque em mim, eu não vou tocar em você. Aqui na América, eu percebi isso. No Brasil, é assim, mas não tanto como na América. América, as pessoas, você sabe, aqui são muito mais individualistas, né, do que os países tropicais. Aqui são muito mais individualistas. Eu tenho os meus problemas, você tem os seus. E vamos vivendo a vida, né? Eu cuido dos meus problemas, você cuida dos seus e cada um na sua. Não me incomode. Só que isso entra dentro da igreja. E aí o que a gente se torna? Nós nos tornamos paisagem. A igreja se torna paisagem. O meu irmão se torna uma paisagem. Você está com problema? Ok, é seu problema. Cuida dele aí que eu resolvo os meus. Eu não tenho tempo para você. Eu sei que você não tem tempo para mim. Porque é paisagem. Eu estou passando, o cego está gritando, mas faz parte da paisagem. O máximo que eu posso fazer é talvez jogar umas moedas para ele. Até o dia que Jesus entra nesse cenário. E Jesus muda, tira o cara da paisagem. Para o que está fazendo. E note que quando o cego grita, as pessoas politicamente corretas dizem o seguinte: fica quietinho, aí ceguinho, fica quietinho. Você está muito bonitinho, você faz parte da paisagem, para de gritar, fique quieto. Por quê? Porque é paisagem. Ninguém gosta de mudança. Nós não queremos mudar. Fica caro você mudar a vida de uma pessoa. Transformar a vida de uma pessoa é difícil. As pessoas são difíceis, né? Se eu for fazer o bem, e se ela fizer o mal para mim, enquanto eu estiver fazendo o bem, o que vão falar de mim se eu fizer o bem? Eu vejo o pastor Edson falar, e eu admiro muito, sabe, queridos? Eu admiro esse cenário criado. As pessoas falam mal dessa comunidade, né, aqui na região, porque uma comunidade decidiu amar algum tipo de pessoa que, politicamente, né, as pessoas polidas não querem se envolver. Então, quando tem alguém que decide estender a mão, decide fazer, a comunidade fala, eles estão errados. Porque ninguém quer sair do seu quadradinho, ninguém quer sair da sua caixinha. Se alguém sai para estender a mão para aquele que todo mundo olha, esse aí não merece a graça de Deus. O certo se torna então errado. Porque na visão hoje do mundo, o cara fez errado, ele tem que pagar por isso. Que pague por isso. Não merece ser ajudado. E se você vai ajudar, você se torna um corrupto, né? E não um benfeitor. Pois bem, eu vou contar para vocês como é que eu saí da paisagem um dia. Como que eu saí da paisagem um dia. Eu aceitei a Jesus no ano de 1988. Tem gente aqui que nem era nascido, né, Cida? 1988 eu aceitei Jesus. Em 1988 eu tinha 17 anos. Quem tem sabedoria, calcule, né, a idade, o número da besta. Eu tinha 17 anos, né, e vivendo aquela vida de adolescente no interior, lá em Poços de Caldas. Que novidade, né? Lá em Poços de Caldas, com muitos amigos, muita bebida, com droga, com farra. Essa era a minha vida. Esse era o meu cenário. Essa era a paisagem da minha vida. Como é que eu fui tirado dessa paisagem? Eu vou dizer para você. Em primeiro lugar, a minha mãe dobrava os joelhos por mim todos os dias. E não satisfeita com isso, ainda colocava as velhas da igreja para orar por mim. Ponto. Segundo, os jovens da igreja estavam passando por um avivamento. A igreja, que a minha mãe era, a quadrangular lá de Poços de Caldas, estava passando por um avivamento. E os jovens começaram a orar por mim. É covardia, não é, gente? Já não bastava a minha mãe, chamou as velhas. Aí os jovens da igreja também começaram a orar por mim. E eu na rua, tinha gente que me encontrava na rua e já, você é irmão, você já é nosso irmão. Eu pensava, irmão, coisa nenhuma. Eu não gostava desse povo. Né? Naquela época eu andava com canivete no bolso, eu era metido a brigão. Né? Eu
Hoje eu sou gordo perante o que eu era com 17 anos. Se mostrar foto de casamento, né, Rô? Meu paletó listado tinha uma lista só. Para eu ser gordo, tinha que engordar 10 quilos. Mas eu era brigão, eu andava com canivete no bolso. A gente andava com garrafa de velho barreiro, de 51, o que tivesse, e bebia, né, cálicezinho não, bebia direto na garrafa. Era assim a nossa vida. E aí, tem minha mãe orando, tem as velhas orando, tem os jovens orando. E se travou uma luta muito grande. Eu não queria de jeito nenhum, eu não queria. Mas sabe o que acontece? Quando uma igreja se mobiliza por alguém e ora de verdade. Por isso, se você tem uma pessoa que você colocou na paisagem, porque é difícil de conviver, porque essa pessoa só te traz problema, toda vez que você vai falar, a pessoa te agride. Você já experimentou colocar essa pessoa em oração? Em oração, você orar por ela, você dobrar seu joelho e pedir ajuda a outras pessoas. Ora comigo, eu estou com uma situação, ore por mim, ore pelo meu marido, ore pela minha esposa, ore pelo meu filho. Vamos orar juntos, vamos jejuar, vamos batalhar. Porque se travou uma guerra e chegou um dia que eu não sei explicar para você o que aconteceu, mas em setembro de 1988, eu senti um vazio tão grande dentro de mim. Com 17 anos eu era gerente de vendas lá de uma loja de sapatos. Eu ganhava bem, tinha a chave da loja, eu tinha horário para entrar, mas eu podia sair, eu tinha meu horário flexível. Uma vidinha boa. Mas dá um vazio tão grande no coração da gente uma hora. Foi a hora que, eu não sei porquê, um rapaz que trabalhava comigo falou, isso, vamos com a gente num culto de quinta-feira. Eu ia dizer não, mas da minha boca saiu um sim. Eu não sei porquê, eu não sei explicar isso até hoje. Vamos. Eu vi que ele até ficou admirado. Ele não esperava que eu respondesse, porque ele sempre chamava e eu até xingava ele. Naquela quinta-feira choveu tudo que tinha que chover, uma chuva que era... E quando eu estava em casa, eu vi aquela chuva, eu falei, que estranho, não é tempo de chuva forte e está chovendo tão forte. Eu acho que é para eu ir nessa igreja assim. Eu pensei o contrário, né? Cheguei ensopado, e na porta da igreja o irmãozinho tinha me chamado e estava com a cabecinha para fora, ele ficava assim, para ver se eu ia mesmo. Ele estava com fé, na chuva daquela. E naquela noite, eu me lembro que o pastor pregou uma palavra. E 58 pessoas aceitaram Jesus. Eu estava lá no meio. E o pessoal me abraçando. Eu nem sabia por que abraçava tanto. E abraça, e abraça, e abraça. Mas vou dizer uma coisa para você. Aquele dia, eu me tornei um desequilibrado. No sentido. Eu falei, se é para ser, vai ser. Se é para ser, vai ser. Eu confesso para você que eu aceitei mais Jesus como meu Senhor do que meu Salvador. Eu entendi aquela palavra, que Ele ia ser o meu Senhor. Ele que ia governar a minha vida. Eu tenho uma foto minha aqui, de 1994. Coloca óculos. Ainda bem que cortou a cabeça ali. Eu aceitei Jesus em 88. Em 91 eu já fui para o seminário em São Paulo. Em 92, eu e a Rô, nós nos casamos. Em 93 ela também estudou. Em 94 nós voltamos para Poços de Caldas. Eu fui para São Paulo só para fazer o seminário. Deixei tudo. Deixei minha vida, deixei minha carreira, deixei tudo. Vamos estudar a palavra de Deus. A Rô foi comigo, nós nos casamos no meio, né? Quando nós voltamos, aconteceu uma coisa muito interessante na igreja. Esse foi o primeiro evento que nós fizemos lá na praça Pedro Sanches, lá em Poços de Caldas. Umas 1000 pessoas foram. E a gente, assim, sem ter condições. Você pode ver que nós montamos um tablado lá de qualquer jeito. E nós fizemos um culto. Nós estávamos apaixonados mesmo por Jesus. E nós éramos desequilibrados. Nós não éramos nada politicamente corretos. Nós tínhamos, né? Saíamos do culto de sábado. Todo mundo já saía para evangelizar e tudo. E depois desse evento que você está vendo aí, que foi o primeiro de muitos, começou um novo avivamento na igreja entre os jovens. Só que antes desse avivamento realmente converter números e ter mais jovens para a igreja, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu e a Rô, nós abrimos a nossa casa
A gente morava uma casinha, nós alugamos uma casa que na verdade eram 2 casas. Era uma casa comprida. Então era assim, era um banheiro, uma cozinha, uma sala, um quarto. Aí começava tudo de novo. Um banheiro, uma cozinha, uma sala e um quarto. Era comprido, parecia um vagão de trem. E nós não tínhamos ainda as meninas, né? Só eu e a Rô, bem jovenzinhos. Eu casei, eu estava com 21, a Rô estava com 19, a gente estava bem jovenzinho, mas a gente sabia de uma coisa. Nós precisamos mais de Deus. Nós precisamos de Deus. E aí nós começamos a fazer vigílias nessa casa. E era uma bênção que não tinha vizinho de um lado, não tinha vizinho do outro, a gente passava a madrugada. Não foi pastor que nos chamou para orar, não foi líder que nos chamou para orar. Nós não precisamos que ninguém tivesse, faça alguma coisa, não. Despertou no nosso coração. E junto com esse despertamento, muitos jovens começaram a orar conosco. Você sabe o que é isso? Jovens de 20, 18, 17 anos, se reunindo só para quê? Para orar. Para passar a noite junto, orando, compartilhando a palavra, testemunhando. Nós passamos então o ano de 94, todo sábado, madrugada, orando. Em 1995, aconteceu um grande avivamento entre os jovens. Nós que éramos num número de 80, 100, foi para 200, foi para 300, foi para 400. O que nós fizemos? Nós saímos da paisagem. Primeiro alguém me arrancou da paisagem, alguém pagou o preço por mim. Saiba disso. Se você conhece Jesus é porque alguém pagou o preço por você. Primeiro, lógico, foi Jesus, mas teve alguém que se dispôs a ir até você e te pegar e te arrancar da paisagem que você estava. Agora, há um propósito para tudo isso. Eu entendi que havia um propósito. De tanto choro, de tanta lágrima, de tanta oração. Eu entendi, o dia que eu aceitei Jesus, eu sabia, Ele vai ser o meu Senhor. É a vontade dEle que vai valer na minha vida. A partir daquele dia não teve mais droga na minha vida, a partir daquele dia não teve mais álcool na minha vida. Eu sabia que agora eu não era mais dono de mim. Eu saí da paisagem, Ele me chamou. Eu tenho uma nova vida, para que eu vou desperdiçar essa minha nova vida? É uma nova chance que Deus está me dando para viver diferente e viver do jeito que Ele quer. Eu aceitei esse chamado. E aí eu olho para a igreja hoje, para nós hoje, no geral. O tempo foi passando, né? Então, esse evento foi na época que o politicamente correto estava sendo... Começaram a falar sobre isso, como ser politicamente correto. E aí eu olho para mim hoje, eu penso, eu tenho que ser mais incorreto, no sentido de fé, politicamente incorreto. Eu não posso me amoldar. Eu não posso me amoldar às coisas que esse mundo está dizendo que é certo, porque não é certo. O mundo quer dizer para você que o pecado é certo, tem coisa que você pode fazer. É errado. O errado continua sendo errado. Mesmo que todo mundo esteja fazendo, continua sendo errado. Jesus, Ele morreu. Jesus, Ele deu a sua vida. Sabe para quê? Para você não ser mais o mesmo. Para andar na contramão, está todo mundo fazendo, está todo mundo ganhando dinheiro com isso, ok, mas é errado, não faça. Não faça. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Estou quase terminando. A parte 1 de 10. Vocês ficaram quietinhos, né? É Apocalipse 3,14. Você sabe que Apocalipse há uma mensagem profética de Jesus para 7 igrejas. E essas 7 igrejas, que eram igrejas locais na Ásia, estas 7 igrejas também, elas representam os 7 tempos da igreja. E qual é a carta que Jesus mandou para essa igreja nossa, desse tempo? É a última carta, a 7ª carta. Carta à igreja de Laodiceia. O que Jesus tem a falar sobre a nossa igreja, sobre a igreja desse tempo? Essas são as palavras de Jesus. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Eu conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Você é politicamente correto. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim como você é morno
não é frio e não é quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, eu estou rico, eu adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Eu dou-lhe este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente, arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a carta que Jesus tem para mim e para você, a respeito do nosso modo de vida. É a carta mais dura das 7 cartas. É uma carta que não tem elogio, só tem repreensão. Jesus está olhando para a minha vida, está olhando para a sua. Nós nos tornamos politicamente corretos e perdemos o sabor que deveríamos ter nesse mundo. Jesus está dizendo, você não é frio e você não é quente, você não é radical. Você não tem mais intensidade, perdeu a intensidade. Porque aqui o problema não é ser quente ou ser frio. Aqui está falando de... O problema é você estar no meio. Você não é, mas também você não é. Você não é, mas também não nega e você fica no meio. Ninguém sabe quem é você. Ninguém sabe que você é um discípulo de Jesus. Por que não sabe? Por que você não se decidiu ainda? Vir à igreja se tornou parte da paisagem, da rotina da sua vida. Ouvir uma pregação se tornou também paisagem, né? Eu lembro uma vez que eu preguei lá em Barueri, no final da mensagem, veio um senhor e falou assim, me apertou a mão e falou assim, pastor, belo discurso. Discurso? Tem gente que pode achar um belo discurso. E o discurso a gente ouve, acha legal e descarta. Por quê? Porque eu tenho essa liberdade hoje no tempo moderno. Eu não vou acreditar no que o pastor fala. Eu não vou acreditar. Nem na Bíblia eu preciso acreditar. Eu escolho as coisas que eu quero. Essa aqui, por exemplo, eu não gosto. Essa parte aqui que ele fala que vai me vomitar da boca porque eu sou morno. Eu não quero isso. Então eu não leio. E se o pastor prega, entra aqui e sai aqui. É o meu estilo de vida. Eu estou equilibrado nisso. A minha oração é que você se torne desequilibrado. E que quando a palavra de Deus cai no seu coração, que ela possa cumprir o propósito de ter entrado no teu coração, de te incomodar. A palavra de Deus precisa nos incomodar. Eu me sinto muito incomodado pela palavra de Deus. Antes de pregar para você, essa palavra aqui rasga o meu coração, me mexe por dentro, me põe no lugar que eu tenho que estar. Gente, nós temos que entender que se nós temos a honra de ouvir a palavra de Deus, de termos a Bíblia na nossa mão, e Deus falando assim, olha, nessa carta dura aqui que Ele escreve para mim e para você, Ele está dizendo, de tudo que você está fazendo errado, que você deveria ser uma outra vida e você não é, de tudo isso, eu vou te dizer, eu te amo. Eu estou te repreendendo, estou sendo duro com você, sabe por quê? Porque eu te amo. Eu repreendo quem eu amo. E o versículo 20, Jesus está dizendo assim, eu estou à porta e bato. Isso quer dizer que Ele não está dentro. Ele não está dentro. Ele está do lado de fora. Ele saiu? Não, nós colocamos Ele para fora. Nós colocamos Jesus para fora. Colocamos Jesus para fora das instituições, das escolas, né? Porque na escola não se pode falar a respeito de Deus, não se pode falar a respeito da criação. O professor, ele está, né? Mesmo que ele creia, ele não pode falar que Deus criou todas as coisas, não pode falar. Nós colocamos Deus para fora. Colocamos Deus para fora dos nossos negócios. Não, Deus aqui no meu negócio não está, porque Deus, eu e o negócio não vai funcionar, porque é um negócio sujo, eu engano pessoas. Eu estou passando gente para trás, eu estou roubando. Não, Deus e os meus relacionamentos não, porque o meu relacionamento está errado.
Pela Bíblia, o meu relacionamento está errado. Então Deus aqui eu ponho para fora também. Ponho Deus para fora dos meus pensamentos, ponho Deus para fora de tudo. E é por isso que Jesus está dizendo, eis que estou à porta e bato. Olha como Ele nos ama, nós colocamos para fora. Ele está à porta. O Deus Criador de todo o universo, que tem todo o poder sobre céu, terra, Ele poderia meter o pé nessa porta, arrebentar com essa porta, pegar a gente assim pelo colarinho. Mas não, Ele está batendo a porta. Está batendo, está batendo. Gentilmente, como um cavalheiro. Ele está dizendo assim, se você ouvir a minha voz, se você ouvir, abrir a porta, eu vou entrar. Nós vamos comemorar, vai ter festa, as coisas vão mudar. Você pode colocar de pé. Mesmo no meio da repreensão, o Senhor está dizendo que Ele nos ama, que Ele está interessado em nós, que Ele está batendo a porta e está dizendo, olha, ao vencedor, você pode ser o vencedor, eu vou dar o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei com meu Pai. Feche seus olhos. Eu quero orar por você primeiro. O que tem que ser tirado da paisagem da sua vida? O seu relacionamento conjugal. Você colocou aí o relacionamento com a sua esposa, você colocou na paisagem. Deixa do jeito que está e nós vamos vivendo. Deus tem o melhor para a nossa vida, dentro do nosso lar. Em relacionamento com a tua esposa, o relacionamento com seus filhos, o relacionamento com seus pais. Dobre seus joelhos. Um dia minha mãe dobrou o joelho dela, orou, chorou e suplicou. E Deus respondeu. Então eu sei que se eu dobrar os meus joelhos, eu vou começar a tirar pessoas da paisagem. Em segundo lugar, eu quero orar por você, que sabe que precisa dar um passo para Jesus. Você já aceitou Jesus, mas você ainda não tem Jesus como Senhor absoluto da sua vida. Porque quando você está diante do pecado, você se rende ao pecado e deixa o Senhor de lado. É hora de arrependimento, querido, querida. Eu não vou te chamar à frente, não quero expor a tua vida. Você não está aqui para ser exposto. Mas você tem que se expor diante de Deus. Você tem que se expor diante de Deus e dizer, Deus, é verdade. É verdade, eu te pus para fora da minha vida. É verdade, Deus, eu te pus para fora dos meus negócios. É verdade, Deus, eu te pus para fora nos relacionamentos. Restaura a minha vida, Senhor. Você está ouvindo o Senhor bater na porta? Você está ouvindo o Senhor batendo na porta do seu coração? Você está ouvindo Deus, o Senhor Jesus, falando, você vai me deixar entrar? E Ele disse, se você me deixar entrar, as coisas vão mudar. É você que abre a porta. É você que vai abrir a porta para Ele. Abre a porta para Ele, querido. Vem Jesus, vem Senhor, vem reinar na minha vida. Vem ser Deus na minha vida, vem ser Senhor na minha vida. Porque eu não sei governar a minha vida. Tudo que eu pretendo fazer segundo a minha vontade dá errado. Eu pretendo fazer o bem, mas na minha força sai errado. Senhor, entra na minha vida, me perdoa por ter te colocado de fora, Senhor. Me perdoa, Senhor, por ter te tirado do meu lar, Senhor. Me perdoa, Senhor, porque o Senhor não ter sido o primeiro na minha vida. Sempre é o último, só quando tudo não dá certo que eu corro para o Senhor. Me perdoa, Senhor. As coisas vão mudar, Senhor. Me perdoa, eu quero, Senhor, te buscar em primeiro lugar, buscar a tua vontade e o teu reino em primeiro lugar, Senhor. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor, se o Senhor bate, nós abrimos a porta nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Amém, amém, amém. Ele entrou no coração. Deixa Ele ser o seu Senhor. Viu? Mais do que ser crente. Não estou falando em ser crente, em ser da igreja, em coisas aparentes por fora. Ele precisa reinar dentro de nós. Deixa Ele reinar. Viu? Sua vida vai mudar completamente. Eu sei disso. A minha mudou. E eu luto para que ela continue mudada. Pastor, que Deus te abençoe, querido.